Estamos ali a pouquíssimos instantes da prova objetiva do 26º exame de ordem e vem aqui uma necessidade inadiável para vocês. Como fazer a prova? Por isso, há muito tempo, eu já trato disso, da estratégia de resolução da prova objetiva do exame de ordem com este guia de resolução da prova. É efetivo? Funciona? A resposta é positiva, sim. Adotar uma estratégia para a resolução da prova tem um impacto no desempenho e tem um impacto no emocional. Claro, os dois juntos propiciam que você tenha uma pontuação maior. Se isso impactar no aumento de 2, 3 pontos, já é um grande avanço dentro da prova. Até porque, como eu já calculei anteriormente, existe a chamada zona limítrofe de aprovação, que corresponde ali entre os 37 e 39 pontos. Por que zona limítrofe? O candidato está ali no quase. Tá? E esse quase não serve, até porque o histórico mais recente aí de provas do exame de ordem é de que a OAB, quem delibera sobre anulações, é a OAB não tem anulado questões. Ou seja, ficar com 38, ficar com 39 pontos, não serve para vocês. Não há perspectiva, tá, de anulações. Ah, mas a prova nem foi aplicada, a gente nem viu os erros. Amigos, pelo monte de erros claros, categóricos até, em primeiras fases recentes em que não houveram anulações, a gente fica bem desesperançoso em relação a isso. Ou seja, agora é hora de planejar para conseguir uma aprovação de plano. No próprio domingo, dia 5/8, vocês conseguirem 40 pontos para cima. Tá? E adotar uma estratégia visa auxiliá-los a atingir essa meta e auxiliá-los de forma decisiva. Então, vamos tratar como faz a prova. Antes de chegar na prova, ou seja, vai fazer o exame de ordem, no domingo, acorda ali, sei lá, 9, 10 da manhã, organizem tudo, separem 2 canetas esferográficas, transparentes, que são as canetas permitidas pelo edital. Pode ser azul, pode ser preta. Eu prefiro preta, tá? Que é a tradicional. E, inclusive, é extremamente importante levar 2 canetas, por 2 motivos. Primeiro, que serve de backup. Vai que a caneta falha, uma. Você tem a outra ali para resolver o seu lado. Testa a caneta também. A segunda, que é importante para caramba, porque eu vejo muita gente que erra na hora de passar as respostas escolhidas na prova para a folha de resposta, né, que é aquela folha que vai ser escaneada pela FGV. Você usa a caneta, sei lá, questão 27, está lá no meio, né? 32. Aí você bota a caneta e vai e marca na alternativa certa. Porque às vezes você vai marcar 37 por um descuido, quando vai fazer assim na folha de resposta, marca da 38. Esse erro é fatal. Primeiro, errou, dançou, não tem como voltar atrás na marcação. Perdeu aquele ponto. Na verdade, você perde 2. Você perde 1 em princípio, né? Porque você errou, então foi marcar o 37, marcou o 38 errado. O problema é, se você der continuidade, marcar 3, 4, 5... porque errou a primeira e a segunda sequência, não prestou atenção, e aí compromete a sua aprovação. Dá ruim, como se fala hoje na gíria. Então, ter uma canetinha para você utilizar como régua para transcrever a resposta correta na questão correta, a alternativa correta na questão correta, na folha de resposta, é uma mão na roda, facilita muito. Então, leve 2 canetas para poder fazer isso, beleza? Separem a identidade de vocês, separa as 2 canetas e saiam com antecedência para chegar ali no máximo, meio-dia. Não é sair meio-dia de casa não, a prova é 1 da tarde, horário de Brasília. Então, sai com antecedência para chegar meio-dia e chegar tranquilo, porque é um pecado, é triste ver candidatos, e sempre ocorre, eu acompanho chegada de prova do exame de ordem desde 2006 eu acompanho, e é triste quando alguém chega atrasado, perdeu a prova, babau, não tem o que fazer. Ah, passou por 2 minutos, quer pular portão, não sei o quê, não deixam entrar. Então, não cometa esse pecado. E cheguem no local de prova. Chegou no local de prova, aí vocês, sei lá, tenta fazer revisão, tenta fazer alguma coisa, muitos perguntam, o que eu faço ali no local de prova, converso com os amigos, faz revisão. Procurem fazer aquilo que os deixar emocionalmente mais confortáveis. É sempre essa regra. Quer fazer uma revisão final? Faz. Quer conversar com os amigos? Que é o que eu prefiro, inclusive, porque você distrai da expectativa da prova. Eu acho interessante, mas se não for a sua vibe, não faz. Faz a revisão. Quer ir logo para o local de prova? Não recomendo, porque você vai ficar já 5 horas lá dentro. Então não se estressa mais, já ficando 6 horas, porque chega uma, já senta na cadeira. Não. Conversa, anda, fica em pé, porque depois você vai ficar sentado. Começou a prova,
você já tem que saber o que vai fazer. Não vai decidir, não vai tomar decisões antes, quer dizer, no momento em que sentou para a prova, é antes, é agora, quando nós estamos conversando aqui. Por quê? Porque você tem que chegar na prova já sabendo o passo a passo do que vai fazer. Vem para a tela aqui, por favor, que eu vou explicar o porquê disso. Essa aqui é a tabela, tá, de questões do exame de ordem. Observe uma coisa. Essa sequência que está aqui é exatamente a sequência na ordem de apresentação na prova objetiva de vocês, independente do tipo de prova, se é branca, amarela, azul ou verde. Tá? É essa sequência. Então ela começa com ética, depois vem filosofia, e aqui é a quantidade de questões. Tá? Ética, filosofia, direito constitucional, humanos e assim vai. Essa sequência. O que é sentar na prova e saber o que fazer? É saber qual vai ser a ordem de resolução das questões. Eu recomendo, porque é o mais óbvio, é a disciplina que está mais fresca na cabeça de vocês, começar com ética. Porque são aqui é a posição na prova, tá? De 1 a 8, 9 a 10. Volta para mim rapidinho para explicar uma coisa. Peguem a prova passada, vocês têm acesso a ela aí, façam no computador de vocês, e montem a sequência de vocês. Que folha eu vou, tal, onde é que está administrativo, olha aqui, de 22 a 26, segue essa sequência, tá? Faz a sequência e vocês vão escolher a ordem que vocês vão resolver, tá? Volta para cá, por favor. Recomendo, então, começar com ética, posição de 1 a 8, não tem que buscar nem nada, fácil de achar, tá? Essa é a primeira, então, disciplina a ser resolvida. Por recomendação minha também, eu faria, na sequência, ECA e CDC. Porque se vocês seguiram as dicas que eu fui dando ao longo da semana, volta para mim, por favor. Tanto ECA como CDC são disciplinas com volume de conteúdo pequeno, que eu imagino que vocês tenham estudado, tá? E um alto desempenho dos candidatos na prova objetiva. Olha aqui de novo, por favor. Ética tem 65% de aproveitamento, médio. Então é a disciplina que oferece a melhor relação custo-benefício. ECA e CDC são a segunda e a terceira disciplinas com melhor desempenho. Isso aqui é um dado estatístico da própria FGV, tá? Analisando aí mais de 1 milhão de candidatos, claro, repetidos, que enfim, fizeram adições. Então, pegando, tabulando as estatísticas, chegaram a esses dados. Então, por que fazer primeiro ética, ECA e CDC? Vem para mim. Nós estamos falando aqui de já arrancar na prova forte. Porque se vocês estão dominando essas disciplinas, estou presumindo que vocês fizeram isso. Tá? Se vocês estão dominando essas disciplinas, vocês têm a probabilidade de começar fazendo a prova com 12 pontos. Mas, Maurício, a prova do 25º veio muito difícil em ética. Será que não vai vir difícil agora no 26º? Não sei. Não dá para saber, infelizmente. Tá? Mas eu sei que, e isso é próprio da primeira fase, que a banca oscila a dificuldade de diferentes disciplinas edição por edição. Calhou que nessa última foi em ética. E aí, como ética é uma disciplina decisiva, a média de pontuação de 7 a 8 caiu para 3,4 para muita gente e elevou a reprovação bastante. Bom, então eu acredito que essa escolha aleatória de dificuldade de diferentes disciplinas não se aplica agora para o 26º, porque já foi na última prova passada, como essa dificuldade randômica, por assim dizer, ela não se repete nas disciplinas ao longo das edições. Então vai alterando. A banca escolhe uma outra. Na última prova foi ética e processo do trabalho, que isso foram escolhidas para Cristo, né, para serem mais difíceis e prejudicar os candidatos. Eu não imagino que vai acontecer agora no 26º. Então, começa com ética, vai consumidor, depois vai ECA. Tá? E vocês têm a probabilidade, não é a certeza, mas é uma alta probabilidade de conseguirem 12 pontos. Volta para cá, por favor. São 8 questões aqui. 2 aqui, 2 aqui. O necessário para vocês serem aprovados é 40. Fazendo 3 disciplinas, vocês já conseguem arrancar com 12. Vamos lá, 11. É uma arrancada preciosa, decisiva, tá? Para a aprovação de vocês. É muito bom. Então, o ideal é começar assim. Mas, Maurício, eu não sou fã de jeito nenhum de ECA e CDC. O que eu faço? Então, eu recomendo, começa com ética, disciplina que está mais fresca na cabeça de vocês, e depois, aleatoriamente não, em função das preferências de vocês, vocês vão estabelecendo uma ordem. Por exemplo, a minha preferência é Maurício. Eu começaria com ética profissional, depois eu faria processo do trabalho, depois eu faria direito do trabalho,
Tá? Depois eu faria administrativo, resolveria depois constitucional, tá? Depois eu iria para EQCDC, 5, né, que é 6, 7, para fazer. Depois processo civil, 7, o 7, 8, né? Não, cadê o 6? 5, o 6 é aqui, meu Deus do céu, que letra feia. 6, 7, depois 8, e assim vai. Por que isso? Volta para mim, Rony. Por que isso? Porque existe uma coisa que se chama memória profunda, que é aquela informação que está fixada, guardada com mais consistência na memória de vocês. E vocês têm uma memória profunda para o que vieram, estavam estudando ao longo desses últimos meses. Então, por que começar com ética? Porque vocês, essa última semana, estudaram, está aquele negócio muito frisco. Agora, essa escolha arbitrária, na verdade, das disciplinas que vocês vão fazer, em vez de seguir a sequência, vocês vão escolher aquilo que vocês, intuitivamente, vocês sabem, né, que mais dominam. Ou seja, que existe uma deposição de informações feitas de forma mais consistente na memória. Ou seja, eu, Maurício, faria processo de trabalho porque é a disciplina que eu acho mais fácil. Ponto. É o que eu acho mais fácil. Eu domino o processo de trabalho, gosto. Acho mais fácil. Cada um tem que escolher a sua própria sequência, porque nós somos diferentes. Eu, Maurício, tenho minhas preferências. Vocês aí que estão assistindo, cada um tem a sua. Então não adianta eu chegar aqui, ó, faz assim, assado, segue essa ordem aqui, porque ela seria uma ordem útil para mim, mas não útil para vocês. Por isso que a gente tem que preparar a estratégia antes. Sentem, estabeleça a sequência. Importantíssimo, vital. Presta atenção no que eu vou falar agora. Sejam fiéis a essa ordem. Vocês, na hora da prova, não vão trocar a ordem. Não há tempo para pensar nisso. Sigam a ordem, sejam disciplinados. Escolheu? Vai até o fim. Por quê? Porque se você quer ter uma estratégia, você segue o passo a passo definido antes. Definiu a estratégia? Cumpra A, para não ter que ficar pensando e não pular etapas e não cometer erros. Ok? Pois bem, isso é importante, tá? Isso é importante. Pois bem, escolham a ordem de resolução por afinidade. Então começa com ética, depois, sei lá, você, consumidor, tributário, empresarial, pá, monta a sua sequência. Qual é o impacto disso? Quando nós começamos a prova, volta para cá, por favor. Quando nós começamos a prova, aqui eu posso mostrar, existe um gráfico. E esse gráfico aqui, na horizontal, é o tempo, e na vertical é a capacidade cognitiva, ou seja, o potencial de vocês resolverem problemas. Com a passagem do tempo, aqui nós temos as horas, né? Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora e a quinta hora, o final. Então aqui tem a primeira hora, aqui é o final. Quando você começa a prova, você está no auge da sua capacidade cognitiva. O cérebro descansado, não foi posto esforço. E com a passagem do tempo, o que vai acontecendo? Você vai cansando. Você vai decaindo a sua capacidade de pensar. Então, quando você ataca a prova, priorizando as disciplinas que você mais gosta, que está nesse momento aqui do ápice da capacidade cognitiva, volta para mim, por favor. Do ápice da capacidade cognitiva, o seu desempenho é maximizado, você está no auge, e o desgaste é o menor. Então, quando você começa a resolver as éticas, você está dominando a ética, resolveu as de ética, vai para o processo de trabalho, que seria meu caso, pô, domino muito. A informação está sedimentada, você tem o melhor raciocínio em cima daquilo que você domina. E vai seguindo essa sequência, você rapidamente esgota a sequência das disciplinas que domina, rapidamente, entendeu? E tem nelas o melhor desempenho possível, o melhor rendimento possível. Muito provavelmente, se vocês dominam ali 5, 6, 7 disciplinas, vocês já vão conseguir chegar ali próximo aos 40 pontos de plano na primeira hora e meia, na segunda hora, de prova. Isso é ótimo. Porque a memória profunda, o que é a memória profunda? A memória, na verdade, é o resultado da deposição de proteínas específicas nas sinapses dos neurônios. Então, quando você vai evocar uma informação, se aquela informação está sedimentada, muito tempo, ou seja, tem muita proteína lá dizendo, ó, essa informação é essa aqui, você lembra fácil. Por exemplo, seu nome. Qual é o seu nome? Você não precisa nem pensar direito. Seu nome é o seu nome. Maurício, eu me chamo Maurício. Eu não preciso pensar para saber que eu sou Maurício. Por quê? A informação, que é semântica, verbal, está devidamente fixada.
E assim como alguns institutos de direito, eu domino. Por quê? De tanto estudar, de tanto ver, acaba registrando aquilo. Então você tem um desgaste menor. Diferentemente, você escolher a ordem como é apresentada na prova, você vai trombar ali com disciplinas que você não gosta. Toda vez que você vê um enunciado que você tem dificuldade, você gera no seu cérebro um esforço maior para poder entender o que está acontecendo. Entender, que é o primeiro problema, e apresentar a resposta, que é o segundo problema. Isso, do que é mais difícil, você deixa para o final, porque quando você chegar nas disciplinas mais difíceis, você terá passado por um desgaste menor, tá? E vai ter a sua melhor condição para poder respondê-las. E isso é útil até chegar aos 40 pontos. Se você for escolher a ordem que é apresentada, você pode bater logo de cara, na terceira disciplina, por exemplo, algo ruim que você não gosta, tem um desgaste excessivo buscando as respostas, que lá na frente, quando você for, lá no final, na verdade, quando você for fazer uma outra disciplina que você gosta, você já está cansado. Então não vamos fazer isso. E tem também um outro aspecto, que é o aspecto emocional. E isso é fundamental. O que é o aspecto emocional? Vocês estão, presumo, tá, ansiosos, na expectativa, querem fazer a prova e têm um medo, presumo também, porque esse é um medo muito comum entre os candidatos, de chegar na prova e dar um branco e não conseguir desempenhar nada. A estratégia, dessa forma como ela é apresentada, ela apresenta uma grande utilidade de ordem emocional. Quando você senta na prova e vai fazer uma disciplina que domina e começa a ter um bom desempenho, porque como a informação está sedimentada, você tem a memória profunda em relação a ela, você começa a fazer a prova, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, você começa a construir o quê? A segurança. Você começa a construir o quê? O otimismo. A prova está acontecendo, você está respondendo, as coisas estão andando. E aí você consegue ficar mais focado, e a ansiedade, tá? O medo, eles vão dissipando. Vou falar sobre isso, a dissipação disso em função do foco daqui a pouco. Essa é uma grande utilidade da estratégia. Você começa fazendo a prova, entendendo o que está fazendo, respondendo as questões e anotando lá, ó, mais um, construindo sua confiança logo no começo da prova. Esse momento emocional, essa construção emocional, extremamente útil, extremamente importante. E essa é a maior utilidade da estratégia, porque se você está mais seguro, com o cérebro mais descansado, a probabilidade de você achar as alternativas corretas, responder, fazer uma boa prova, aumenta significativamente. É por isso que se adota esse tipo de estratégia. Tá? Então, adota a estratégia. Então, vamos lá. Começou a prova, não precisa ser ética. Eu falei ética porque eu presumo que vocês estão com a informação mais fresca, mas se vocês quiserem criar uma outra ordem em função das disciplinas que vocês mais dominam, criem. Não precisa seguir o que eu estou dizendo nesse aspecto, mas crie a sequência. Siga a sequência pessoal de cada um de vocês. Fez a sequência? Segue ela até o fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até acabar a prova. E aí vocês vão ter tido o melhor desempenho possível. Ok? E isso vai ser extremamente útil. Bom, vai fazer a prova, como é que encara a prova? Beleza, Maurício, você falou da sequência. Como é que resolve as questões e como é que é a estratégia de resolução de questões na prova? Eu digo que a prova do exame de ordem ela é resolvida em 3 ondas, 3 sequências. E isso tem uma explicação. Volta para cá, por favor. Começou a prova. Vamos fazer uma questão de ética aqui. Tá? Vamos ler? Vamos ver essa aqui na prática? Nilza, advogada, responde ao processo disciplinar perante certo conselho seccional do AB, em razão da suposta prática de infração disciplinar que, se comprovada, poderá sujeitá-la à sanção de exclusão. Sobre o tema, assinar a afirmativa correta. O processo disciplinar instaurado em face de Nilza tramita em sigilo até seu término, só tendo acesso às suas informações às partes, seus defensores e à autoridade competente. Bom, parei aqui na alternativa A. Me pergunto, essa alternativa ela faz sentido? Eu concordo com ela? Anota aqui. Essa alternativa faz sentido. Uma pequena anotação, um tracinho. Isso eu fiz na minha prova em 2006, há 12 anos atrás. B. O processo disciplinar instaurado em face de Nilza é público, sendo facultado o acesso aos autos a qualquer advogado e regulamento escrito para exercício do controle externo. Aí eu li isso aqui e disse, cara, eu não concordo não, o processo disciplinar tem uma margem de sigilo. O que eu faço? Eu descarto a alternativa B. C. O processo disciplinar instaurado em face de Nilza é, em regra, público, sendo facultado, atenção à palavrinha aqui, ó, em regra, público, sendo facultado o acesso aos autos a qualquer cidadão. Porém, excepcionalmente, pode ser decretado sigilo.
Critério da autoridade processante quando justificar a necessidade de preservação do direito à intimidade. Discordo também. Marco aqui. D. O processo disciplinar instaurado em fase de início tramita em regra em sigilo. Aqui, de novo, o em regra. Só que agora em sigilo. Só tendo acesso às suas informações as partes, os seus defensores e a autoridade competente. Torna-se, porém, público se o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho decidir suspender Nilza preventivamente. Tá? Discordo aqui dessa também. Quer dizer, não discordo, estou na dúvida. Estou na dúvida. E agora, qual é a correta? Não sei. Bom, quando você vai fazer a prova e você se depara com a situação dessa, e isso aqui, ó, essas duas dúvidas aqui, esses dois X foram marcados aqui, são extremamente comuns em questões de exame de ordem. Assim, muito comuns mesmo. O que isso quer dizer? Em regra, as questões têm duas alternativas que você não concorda, que são duas alternativas desconexas com o enunciado e com o direito. E aqui eu fiquei em dúvida entre A e D. Na dúvida, o que eu faço? Eu sei que tanto a B quanto a C, eu não volto mais para elas. Eu não vou mais utilizar meu tempo para refletir a respeito da correção dessas alternativas. Eu disse aqui que elas não servem como resposta e eu não vou mais tratar delas. Então, o que acontece? Não sei a resposta, eu pulo para a próxima questão. Volta para mim. Excluiu duas, marcou duas possíveis respostas. Está na dúvida? Pula, vai embora. Vai embora. Essa é a primeira onda. A primeira onda é você está respondendo as questões que você domina. Então, quando você marca um X na alternativa, você ou faz de forma categórica, matou, você não volta mais para aquela alternativa. Quer ver? Olha para cá. Questão 4. Juliana é integrante da equipe de recursos humanos de certa sociedade anônima, de grande porte, cujo objeto social é o comércio de produtos eletrônicos. Encontrando-se vago um cargo de gerência jurídica, Juliana organizou o processo seletivo tendo recebido os currículos de 3 candidatos. A primeira delas, Mariana, é advogada regularmente inscrita na OAB, tendo se especializado em direito penal. Beleza. A segunda, Patrícia, não é graduada em direito, porém é economista e concluiu o doutorado em direito societário e mercado de capitais. A terceira, Luana, graduada em direito, foi aprovada no exame da OAB e concluiu o mestrado e doutorado. É conselheira em certo Tribunal de Contas estadual, mas encontra-se afastada a pedidos sem vencimentos. É conselheira de Tribunal de Contas. Então aqui, Mariana, porque a gente sabe que uma gerência jurídica só pode ser ocupada por advogados, inclusive em entes privados. Tá? Isso é uma regra do estatuto. Mariana é advogada, tá? Especialidade de penal, ou seja, Mariana estaria apta para ocupar. A segunda, Patrícia, não é graduada em direito, ou seja, ela não pode. Okay? Luana, graduada em direito, mas não é advogada, ou seja, ela tem um bacharelado, mas não é advogada. Foi aprovada no exame do OAB e concluiu o mestrado e doutorado, mas não é advogada. Se aprovada no exame de ordem, é um dos requisitos. Não enquadra ainda como advogado. E ainda é conselheira de certo Tribunal de Contas estadual, mas enquanto se afastada a pedido sem vencimentos. Ou seja, é um cargo incompatível, e o afastamento dela, pelo visto, pela narrativa, é temporário. Afastamento temporário não afasta a incompatibilidade, ou seja, Luana nem advogada é, ainda tem a questão da incompatibilidade, ou seja, só a Mariana pode ocupar o cargo, quer ver? Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana poderá subscrever os atos preparativos de advogado. Está errado, não é qualquer. Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, então descarto, né? Descartei. Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana e Luana poderão subscrever os atos preparativos de advocacia. Não, está errado. C. Apenas Mariana poderá exercer a função de gerência jurídica, é essa que eu concordo. Aqui, uma setinha. D. Apenas Mariana e Luana poderão exercer a função de gerência jurídica, está errado. Pronto. O que aconteceu? Eu achei aqui, sem a menor margem de dúvida, qual é a alternativa que eu quero. O que eu faço? Só aqui, porque eu estou marcando desse lado. Então, vocês estão vendo? Eu estou marcando desse lado. Só aqui eu venho e faço um lapidar X. É a alternativa C. Eu venho no topo da questão 4, do lado aqui, e marco o seguinte. Ó. Ok. Pronto. Matei a questão 4. O que vai acontecer com a questão 4? Eu não volto para ela mais na prova, exceto na hora de passar para a folha de resposta, porque aqui tem um ok. Já na questão 3, que eu estava na dúvida entre duas alternativas, quando eu sair dela, o que eu faço? Eu marco a interrogação. Vem para mim.
O que é a primeira onda de resolução da prova? Vocês vão só responder, tá, aquelas que vocês vão marcar o X de forma categórica, da forma como eu fiz aqui. Por quê? Você cria um código pessoal que você não tem dúvida sobre o que você fez antes. Porque você não vai voltar para aquela questão e reler tudo de novo, não. Você já leu, descartou alternativas, entendeu? Ficou com 2. Ótimo. Ou às vezes 3, pode acontecer também. Mas você não vai ter problema de cognição novamente. Vai otimizar o uso do tempo. A primeira onda é, as questões que você domina, você responde logo. Ficou na dúvida? Pula a questão. Não cansem o cérebro nessa hora. Aproveita o máximo, o ápice da capacidade cognitiva para ir fazendo o máximo possível de questões. Na boa. Primeira onda, então, resolver as questões que domina. Marcou o X. Pronto. Essas questões você botou o ok lá, vocês botaram o ok lá em cima. Vocês não vão mais abordar essas questões. Estão resolvidas. O X está marcado. Tchau. Segunda onda. Aí vocês vão voltar para as questões que vocês botaram em interrogação e vão se debruçar sobre elas tentando responder. Pegou a questão, como essa aqui, por exemplo, que é o nosso exemplo. Está ainda na dúvida, não sabe, não consegue vencer a dúvida, entendeu? Não consegue, não vai. Vem com outra interrogação aqui, esquece ela. E você vai fazendo assim questão por questão daquelas que você estava na dúvida, tá? Prosseguindo na resolução dela. Se por um acaso você entende que é uma ou é outra, aí você tá com a interrogação aqui, resolveu, essa aqui, aí você bota o seu ok lá. E pronto, não trata mais da questão. Não vai mais trabalhar com essa questão. Mas, se você não conseguiu superar a dúvida de jeito nenhum, bota outra interrogação. Tá? Bota outra interrogação. E pula ela. E tenta resolver, volta para mim, por favor, tenta resolver as questões na sequência, naquelas da segunda onda. Aquilo que você resolver, mata. E aí vem a terceira onda. O que é a terceira onda? É quando vocês vão enfrentar, de fato, as questões que vocês não conseguiram avançar de jeito nenhum. Aí sim, senta e queima a pestana. Nesse momento, quando for fazer a terceira onda de resolução de questões, vocês já provavelmente estão ali muito próximos dos 40 ou já passaram dos 40. A prova, a essência da prova está resolvida. Muito provavelmente, se vocês estudaram direitinho, já aprovados. Como é que eu sei que eu já fui aprovado ou não? É aqui, ó. Vocês vão marcando na folha da prova, marcou uma questão, botou o ok, cada ok é um tracinho. Cada ok representa um tracinho, que é, presumivelmente, um acerto. E vocês vão marcando. Aqui já tem 10. Vai marcando. Chegou a 20. E vocês estão fazendo a prova e marcando. Chegou a 30. E aí, de repente, estão com 39 OKs lá. E você faz o 40. Puf. Na teoria vocês estão aprovados, mas com 40, vamos considerar aqui, né, posso estar errado ou não, que um desses quadrinhos aqui está englobado naquilo que a gente chama de margem de erro. Você respondeu ok, mas você está equivocado. Tá? Então a gente queima um quadrinho desse aqui, a margem de erro. Aí o ideal é ter um quadrinho extra. Se você tem 45 quadrinhos, é muito provável que você esteja aprovado. Muito provável mesmo. Ah, Maurício, mas eu só vou conseguir 40, consegui mesmo 40, lá na bucha. Reprovei? Não. Mas a gente sempre trabalha com uma pequena margem de erro aí, enfim, às vezes nós nos enganamos, não somos perfeitos. Agora, se você conseguiu ali, antes de chegar na terceira onda, sei lá, 50, aqui tem 20, né? 30, 40 e, por fim, 50, provavelmente você está aprovado. E aí você pode gastar o seu cérebro bastante na terceira onda, que são as questões que você julgou serem mais difíceis. Volta para mim. E você conseguiu fazer sua prova. Você está na terceira onda, mas já tem aquela pontuação presumida que vai ser a sua pontuação. Funcionou comigo, eu achava que ia tirar 55, tirei 53. Ficou dentro da margem de erro. Quando eu fiz minha prova, na minha época era 100 pontos. Ou seja, 50 era a média de corte, eu fiquei com 53, achando que ia fazer 55. E aí vocês praticamente estão aprovados. E aí serve para isso. Esse controle serve exatamente para vocês avaliarem a evolução durante a prova. Você já sai da prova ali meio seguro do seu sucesso
ou não. Mas eu acredito que vai dar certo, porque vocês vão fazer seguindo a estratégia. Tá? Então a prova tem uma primeira onda de resolução, a segunda onda de resolução e a terceira onda de resolução. Nessa terceira onda, até mesmo antes de começar a terceira onda, vocês podem fazer o seguinte: passa aquilo que você já fez. Lembra da caneta para usar como régua? Passa aquilo que você já fez, está ok, e pronto, antes de começar a terceira onda. Ou de toda forma, quando faltarem 40 minutos para terminar a prova, parem de qualquer forma de fazer o que estão fazendo e passem as alternativas para a folha de resposta. 40 minutos, mas não é muito tempo? Não, porque se for pouco, vocês conseguirem fazer mais rápido, então sobrou uns minutinhos para poder fazer o resto. 40 minutos é para vocês fazerem tranquilos. Esse momento é crucial e os erros neles são mortais, todos os erros. Errou uma passagem, é um ponto jogado fora. É um ponto jogado fora e não tem para onde correr. Então, 40 minutos é para que vocês façam essa passagem calmos, tranquilos, sem agonia. Sabe a mão está suada lá, dentro de caneta, esfrega a mão na camisa, né? Limpa, puxa o ar e faz isso. 40 minutos antes, tá? Para fazer tranquilo. Pode ser meia hora antes? Pode, aí já não fica mais tão tranquilo. 20 minutos antes? Aí já vai ser meio agonia. 10 minutos? Aí pronto. Choro e ranger de dentes, não faça isso. Bom, terminou a terceira onda, 40 minutos antes, passa para a prova. Maurício, nesse momento que você está falando, eu não estou muito seguro de mim, não estou muito confiante, e eu acho que isso vai me prejudicar. Duas coisas. A primeira, esse momento que você está vendo esse vídeo agora, vocês não estão fazendo a prova. Ou seja, o estado emocional de vocês, nesses exatos instantes que vocês estão vendo o vídeo, é indiferente para o resultado da prova. Ponto. Não vai influenciar em nada na prova. E tem um segundo momento, é exatamente quando vocês sentarem e forem começar a prova. Vocês já vão sabendo que tem uma estratégia, tá, a ser implementada. Ótimo. Vocês não vão ficar, o que eu faço agora, o que eu faço agora? Não precisa ficar ansioso, porque a estratégia já está delimitada, vocês sabem a sequência que vão seguir, daquilo que vocês gostam. Perfeito. Fazer a prova nada mais é, presta atenção, do que determinar o foco no enunciado. Nós temos aquilo que a ciência, na opinião minha, a ciência, chama de sistema executivo central. E o sistema executivo central é alimentado por dois sistemas escravos, o visuo-espacial e o fonético-fonológico. Ou seja, as informações chegam pelos olhos, pelos ouvidos, para o cérebro processa. Então são sistemas escravos. O que é foco? O foco é determinar um objeto para que o sistema executivo central se ocupe dele. Então ele direciona os sistemas escravos para o objeto a ser estudado, analisado, a qual ele quer. Então, quando vocês forem resolver a prova, vocês estão olhando para o quê? Para o enunciado. E aí a atenção de vocês está só ali. Só aquilo. Isso chama foco. Vocês estão prestando atenção. Lê o enunciado com calma. Não é devagar, não é rápido, é calma. Calma é ler e entender. Ou seja, estabelece a cognição. Lê o enunciado. Aqui, olha só como é que eu vou ler. Volta para cá, Dário, por favor. Nilza, advogada, responde ao processo disciplinar perante certo conselho seccional da OAB, em razão da suposta prática de infração disciplinar que, se comprovada, poderá sujeitá-la à sanção de exclusão. Ou seja, Nilza pode sofrer um processo. Responde o processo, ó, ela responde ao processo disciplinar, tá? E, por infração disciplinar que não foi especificada, e ela pode ser excluída dos quadros da ordem. Entendi. Ela está respondendo, entendi. E eu não li assim, rápido. Olha cá, vamos ler de novo, ó. Nilza, advogada, responde ao processo disciplinar perante certo conselho seccional da OAB em razão de suposta prática. Muito rápido, não gera cognição. Nilza, advogada, responde ao processo disciplinar perante certo conselho seccional. É tão devagar que não dá nem para entender. Ou seja, lê normal. Nilza, advogada, responde ao processo disciplinar perante certo conselho seccional da OAB em razão de suposta prática de infração disciplinar que, se comprovada, poderá sujeitá-la à sanção de exclusão. Entendi. Li numa velocidade boa. E é isso. Você estabelece o foco no enunciado, lê ele de forma normal e determina para você mesmo. Entendi. Compreendi. É isso aí. E aí vem as alternativas. Sobre o tema, assinar a afirmativa correta. O processo disciplinar instaurado em face de Nilza tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações, às partes, os defensores e a autoridade competente. O que é uma alternativa em função da outra?
É a disposição de informações de formas distintas, às vezes contraditórias. Ou diferentes ou contraditórias. Diferente é que é no outro sentido, contraditório é que um sentido bate no outro. Aqui, ó, ele está dizendo que é em sigilo. Aqui ele diz que é público. Ou seja, eu tenho um conflito, só uma das duas está certa. Aqui eu digo que é em regra, que é uma alteração, público. Mas não é em regra. Ele converge com essa, mas é diferente, segue no outro sentido. E aqui, ó, tramita em regra em sigilo. Então ele conflita com essa aqui. Conflitando com essa aqui também. E você tem que escolher uma alternativa que você acha que é a correta. É isso. As alternativas, em regra, elas dispõem de posições antagônicas ou distintas. E você vai escolher aquela que se adapta melhor. Leu, entendeu o que é a posição de cada uma, você vai lá e escolhe a correta. Volta para mim. E é isso. A leitura é normal. Você está focado no normal. Leu normal. Respondeu, passou para a próxima. Leu normal, respondeu, passou para a próxima. Leu normal, respondeu. Na terceira questão, em que você está vendo que a coisa está avançando, você está entendendo o enunciado e você está acertando, pelo menos no seu próprio entender, aquela ansiedade, aquele medo, toda aquela preocupação que você tinha, ó, dilui. Eu falo isso por experiência empírica minha. Minha. Já foi aprovado várias vezes no exame de ordem. É assim que funciona. É assim que funciona para o feedback de milhares de candidatos que eu já recebi. Milhares, literalmente. Não é figura nenhuma, não. Não é uma hipérbole, não. É milhares de fato. Tá? Funciona. Com terceira questão, 3, 4 minutos de prova, vocês estão tão concentrados naquilo que está acontecendo, e é exatamente isso, o foco, sistemas escravos focados no enunciado, que vocês esquecem medo, ansiedade, porque você está focado, está fazendo o que você domina. Olha o lance. É por isso que a gente escolhe a ordem arbitrária, seguindo aquela sequência de preferência. Porque a margem, a probabilidade de erro é bem menor. Probabilidade de erro menor, você acerta mais, tem a sensação de que acerta mais e vai se acalmando em função disso. Então foca. Foca na prova. Fez 20, 30 questões, passou ali 1 hora de prova, mais ou menos, 1h30, para. Respira. Faz bem assim mesmo do jeito que eu vou fazer agora. Solta a caneta na mesa, fecha os olhos, mexe a musculatura. Esses tendões aqui, ó, eu sou destro, tá? Esses tendões aqui ficam tensos, porque a gente está assim, eles ficam contraídos, né? Faz assim, devagarzinho, e aí puxa. Ó. Vocês vão sentir isso aqui rasgar. Toda certeza do mundo. Vai rasgar. Aqui, puxou, faz com o braço esquerdo também, para não ficar com ciúmes, aí puxa a cabeça, dá aquela alongadinha de leve, não puxa muito não, para não dar um torcicolo lá e ficar prejudicado. Entendeu? Vai. 2 minutos nisso. Maurício, 2 minutos não é perder muito tempo, não? Não é. Por quê? Lembra que eu falei da curva de desempenho que vai caindo? É porque você está concentrado. Concentrado. E assim, 1h30 concentrado é desgastante. Você dá a quebrada porque você estava numa descendente, aí o cérebro, opa, expirou, tá? Aí você dá uma melhoradinha e aí tem um desempenho melhorado para frente. Vocês vão fazer isso pelo menos 2 vezes na prova. 1h30, dá essa esticada. Daqui mais 1 hora, chama o fiscal, né? Eu quero ir no banheiro, deixa as coisas lá, vai no banheiro, tira a água do joelho, aí dá aquela andadinha, não pensa na prova, tranquilo. Detalhe, já vi muito acontecer, às vezes vocês estão estudando ali no local de prova, botam uma folha de papel no bolso, alguma coisa assim no bolso, e eles acham, eles são bons de achar esse negócio. Para você dizer que aquilo não é cola, já era. Então estejam seguros que vocês não estão levando nada no bolso. Bom, dá aquela andadinha, volta e continua a prova, que vocês vão sentir o refresco. Ou às vezes dá uma paradinha, leva um Gatorade, uma água, um chocolate. Recomendo muito que leve chocolate, tá? O chocolate ele é de fácil digestão, fácil quebra. Pode dar uma fome, fazer prova com fome não é legal. Leva um lanchinho para vocês utilizarem na hora da prova. Uma aguinha, um lanchinho, um Gatorade, um negócio assim, para vocês levar a prova. Lembrando que as meninas têm que levar rabo de cavalo, né? Que tem que prender o cabelo porque os fiscais querem olhar as orelhas. Isso é regra do edital, inclusive. Tá? Levem rabo de cavalo lá para não dar problema. Bom, 2 ou 3 paradas de 2 minutos, estourando no máximo 3, para dar aquela refrescada, é importante. Tá? É importante, é útil. E continua a prova. E vocês vão ver que dá um ar no cérebro. E o cérebro, opa, bora lá. E continua. É estratégico, parada estratégica. Maurício, não quero parar, estou na vibe aqui, não para. Tá? Mas eu recomendo pelo menos umas 2 paradinhas para a coisa ficar mais macia. 2 minutinhos só, não prejudica no desempenho. Faltando 40 minutos, passa as questões para o caderno, tranquilo. E é isso que é fazer a prova da ordem.
Façam com estratégia, façam seguindo passo a passo que vocês predeterminaram, entendeu? Foquem naquilo que vocês mais dominam e foquem, de fato. Lê com calma, lê para tirar o sentido da questão. Se não entendeu, pula, não, por favor, não gaste o seu cérebro em questão difícil no começo. Deixa para o final quando o resto estiver feito. Tá? Não entendeu? É porque você não está dominando. No final, vocês pegando aquelas questões que vocês não dominaram, use lógica jurídica. Maurício, quero chutar. Volta para cá. Chutar mesmo. Lembra que eu fiz, optei por essa, botei 2 vezes aqui dúvida, né? Optei por essa, essa aqui eu descartei. Essas aqui são as 2 probabilidades. Chutar, aquele chute que você fecha o olho e vai, ele é a última das opções. É quando não resta mais nada. Eu não recomendo o chute. Recomendo antes do chute uma coisa chamada lógica jurídica. Tente usar a lógica que às vezes vocês acham o caminho. Tá? A lógica jurídica é útil para vocês. Não chuta, usa a lógica. Importante. Galera, importante pra caramba. Muito importante. Olha para mim, foca comigo. Escolheu uma questão, está em 2. Se você não está em dúvida de chutar, pelo menos você tem 2 ali. Você descartou, você não vai chutar das 2 descartadas. Então, se a probabilidade de acertar era de 25%, passou a ser 50%, que é melhor. Escolheu a alternativa, não troca. Não troca e não troca. Estava na dúvida, escolheu, aí depois olha de novo, velho, eu vou trocar. Aí você troca, batata, vai errar. Existe explicação racional para isso. Quando vocês estudarem, muito provavelmente viram aquele conteúdo, mas não fizeram a memorização completa, já estabeleceram a memória profunda. Quando você faz a primeira resposta, existe um fator de subconsciente que lhe orientou a seguir aquilo, porque é uma informação que você viu, mas não reteve. Você tem uma vaga lembrança dela, mas não tem a convicção. E aí você escolhe aquela. Quando você racionaliza mais, aí você tende a querer trocar. Eu já vi casos de candidato que trocou 10 questões e errou as 10. Tinha acertado as 10. Já vi. Maurício, que exagero. Não é exagero. Já vi várias vezes. 3, 4. Então não troca. Morra abraçado com as suas escolhas na primeira fase. Ponto. Escolheu aquela, ficou será que eu trocar? Não troca, não troca. E quando você pensa demais, você tenta achar outros caminhos. Confia, nesse caso, no subconsciente. Porque quando você faz a primeira escolha de preferência do subconsciente. Escolhe aquela questão e fica com ela e acabou. Entrega para Jesus e confia no Senhor e vamos embora. Tá? Isso é importante. Isso é muito importante. Que eu já vi não sei quantos relatos de que a troca é prejudicial ao candidato. Então não troca. Guardaram isso? Não troca. Já vi muita gente dizer, Maurício, eu vi seu vídeo antes, vi você falando que não trocou, mas lá eu peguei e troquei. Aí, paciência. Eu não posso fazer a prova por vocês. E por fim, é exatamente isso. Eu não posso fazer a prova por vocês. O professor preferido de vocês também não. Ninguém pode, exceto vocês. Se vocês não se empoderarem, não pegarem a oportunidade, se vocês não estabelecerem para si mesmos uma ferrenha confiança na capacidade, lembrando que vocês estão aqui agora, e não é fácil chegar aqui agora, quantos desafios para trás não foram vencidos? Essa é a prova de vocês, essa é a oportunidade de vocês, e vocês têm que se empoderar, meninos e meninas. Empoderem-se. Entendam que vocês são capazes de fazer a prova e superá-la, e vocês são. Ah, estou na dúvida. Minta para você. Eu vou fazer acontecer. Nem que você não seja sincero, mas chegue na prova com esse espírito. Chegue na prova com estratégia. Chegue na prova disposto a focar corretamente no enunciado. E a aprovação vem. A aprovação vem, porque quando nós não estamos nervosos, quando estamos seguros do que estamos fazendo, o cérebro, as conexões funcionam tranquilas. O estresse gerado pela ansiedade gera uma série de substâncias no cérebro que travam a lembrança. O branco é o resultado do medo. Puxa, deu branco. Ah, Maurício, na hora deu branco. Por que está nervoso? O nervosismo é derivado do medo. E esse esquecimento é uma resposta fisiológica. Ou seja, um resultado de ações cerebrais, da química, bioquímica cerebral. Então, empoderem-se agora, cheguem na prova com disciplina, leiam os enunciados de forma calma e ataquem as disciplinas que vocês dominam. E vocês serão aprovados. Ponto.
Não precisa buscar motivacional, não sei o que, não sei o que. É isso aí. Ninguém precisa chegar para vocês, como ser bonzinho. Assim, não tem isso. Todos os elementos para aprovação estão aí, ó. Em nenhum outro lugar. Vocês vão estar sozinhos. E vocês vão resolver sozinhos o problema de vocês, que é a aprovação. E ela virá. Acreditem nisso. Eu falo com a maior sinceridade do mundo. Porque funciona de fato. Testado e aprovado aí por sei lá quantas pessoas. Não tenho conta da quantidade de pessoas que saíram da prova com resultado positivo em função disso. Se vocês estão com medo, não sei, 37, 38, não sei o quê, essa estratégia, ali na hora da verdade, vai dar ali 4, 5, 6 pontos a mais de diferença para vocês, 7, não sei. É o bastante para tirarem vocês da zona limítrofe de aprovação, ali 37, 39 pontos, e jogar vocês para a zona de aprovação. Segunda-feira vocês entram aqui, ó, para esse lado, no JUS 21, ou no domingo à noite mesmo, jus21.com.br, estudar para a segunda fase, felizes da vida, porque se passaram para a primeira, que a média de aprovação é de 20 a 25% na primeira fase, tá? Vocês vão para a segunda fase, que a média de aprovação já é maior, de 50%. Ou seja, a probabilidade de ser aprovado é muito grande, e é a grande chance de vocês agarrar a grande chance e transformá-la em aprovação. Beleza? A solução dos problemas no exame de ordem, eu estou falando com a solução agora. Vocês são a solução. Está tudo, ó, na mão de vocês. Convençam-se disso e façam uma excelente prova. Eu tenho certeza que vocês farão. Construam essa certeza aí.